Representantes de diversos setores da sociedade se reuniram hoje em São Paulo em um ato em que foram lidas duas cartas em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. O 11 de agosto remete ao futuro e ao passado. A preocupação com o futuro está representada nessa imagem. Acho que é essa luta, né? Garantir que eles tenham um país tranquilo, com democracia, direitos para todos, né? Sem pobreza, sem miséria, né? Acho que é essa ideia, pensar no futuro deles. O passado está na memória de um outro 11 de agosto, em 1977. O Brasil vivia sob a ditadura militar e, num ato também no Largo São Francisco, o professor de Direito Gofredo da Silva Teles Júnior leu uma carta defendendo o Estado de Direito. Ditadura é o regime em que o governo governa sem o povo. Ditadura é o regime em que o poder não emana do povo. Ditadura é o regime que castiga seus adversários sem ouvi-los e proíbe a contestação das razões em que ela se procura fundar. A variedade de bandeiras, faixas, cartazes, bexigas, camisetas dá uma ideia do quão amplo esse ato se tornou. Aqui tem representantes de movimentos sociais, organizações de categorias profissionais, sindicatos, centrais sindicais, estudantes e também muita gente que não tem ligação com nenhuma dessas entidades. No meio disso tudo, um único espaço vazio. É onde está a nossa bandeira. Também foi dia de lembrar uma outra mobilização histórica, pelas diretas já, em 1984, quando a luta era pelo direito de a população votar. Eu, honestamente, me sinto realizado, porque a gente vê que a população, que o povo realmente está querendo assumir o compartilhamento dessa gestão. No Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, quase 1000 pessoas se reuniram para a leitura da Carta em Defesa da Democracia e da Justiça, assinada por 107 entidades, entre associações empresariais, como Fiesp, Febraban, Fecomércio SP, universidades, ONGs e centrais sindicais. O economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, se emocionou. Eu falo com toda a convicção de quem pensa 24 horas por dia no nosso país, que nós não temos um caminho que não o da liberdade, da democracia, da justiça. Todos que estão aqui hoje lutam contra a apatia, lutam contra o populismo, lutam contra as ameaças, lutam contra o risco de deixar de lado o melhor de nós mesmos. É com democracia, ou através dela, que nós podemos reconhecer muito dos nossos erros e tratarmos de consertá-los. A presidente da União Nacional dos Estudantes e a secretária da CUT lembraram da fome que voltou ao país. Gente, é para brilhar e não para morrer de fome. A democracia vai vencer e ninguém, nenhum ser humano desprezível vai derrotá-la. Viva o Brasil! Pelo retorno da comida já na mesa dos trabalhadores, das trabalhadoras e de todas as famílias deste país. Movimentos sociais lembraram que democracia também se faz com combate aos preconceitos e pediram união. Eu queria pedir licença para ler o manifesto da Coalizão Negra por Direitos. Nós não andamos sós. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Os companheiros e companheiras que concordam nessa luta de preservar a democracia a todo custo, levanta as duas mãos unidas. Mantenham unidas. Separa as mãos. Separa o punho esquerdo cerrado. A sociedade unida. A sociedade unida. A sociedade unida. Viva a sociedade! Viva o Brasil! A luta faz a lei e garante a democracia. É um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis
para o Brasil superar os seus principais desafios. Este é o sentido maior do 7 de setembro deste ano. Nossa democracia tem dado provas seguidas de robustez. Em menos de 4 décadas, enfrentou crises profundas, tanto econômicas como períodos de recessão e hiperinflação, quanto políticos superando essas mazelas pela força das nossas instituições. Já nas arcadas, o diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco lembrou o que é o Estado democrático de direito que está sendo defendido. Num Estado democrático de direito, o direito controla e dosa o uso da força. A única força que pode dizer algo a respeito do processo eleitoral brasileiro é a força do eleitor, é a força do brasileiro e de ninguém mais. Coube a 3 professoras e a um jurista ler a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, redigida pela Faculdade de Direito da USP e assinada por quase 1 milhão de pessoas. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre! Além de São Paulo, a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito foi lida em mais 12 estados e no Distrito Federal. Professores e estudantes da Universidade de Brasília leram cartas em defesa da democracia e de eleições livres, entre elas a da Faculdade de Direito da USP. O ato foi na Faculdade de Direito da UNB. Cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em Minas, a carta em defesa da democracia foi lida na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado e também na PUC, em Belo Horizonte. Os atos reuniram alunos e funcionários. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário, da fundação dos cursos jurídicos no país. No estado de Alagoas, o ato em defesa da democracia e do sistema eleitoral foi realizado em frente à Ordem dos Advogados do Brasil, no centro de Maceió. O local foi palco das manifestações pela democracia na década de 1970. O professor Gofredo da Silva Tele Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Em Fortaleza, a leitura da carta aconteceu em frente à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, às 10h30 da manhã. Reclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.
Em Goiás, a leitura da Carta às Brasileiras e Brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito, foi lida ontem à noite, no auditório da Universidade Federal em Goiânia. Dezenas de pessoas acompanharam o ato e também aproveitaram para assinar o documento em defesa da democracia. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Às 10 horas da manhã de hoje, em um auditório do Instituto Federal do Paraná, em Curitiba, a carta foi lida por uma representante da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito e aqui também não terão. Em Pernambuco, a leitura da carta foi feita na escadaria da Faculdade de Direito do Recife. O ato foi convocado pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife. Estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco de instituições da República. Na Bahia, a concentração foi na Praça do Campo Grande, em Salvador. Os estudantes seguiram até a Praça da Piedade, onde a carta foi lida. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido exemplo ao mundo. Em Porto Alegre, a manifestação foi na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, enviou uma mensagem em defesa da ordem constitucional, que também foi lida durante o ato. É necessário levar a Constituição a sério, defender obstinadamente a posição soberana e sagrada da cidadania. Defender as eleições é preservar o cerne vital da agenda democrática que, acima das cisões ideológicas, alinha harmonicamente os interesses de uma gente que almeja e merece buscar a prosperidade em uma comunidade pacífica, civilizada e livre. No Rio, a carta foi lida em 4 universidades esta manhã. Na PUC, a área sob os pilotis ficou lotada. Professores e alunos lembraram da luta travada ali mesmo contra a ditadura militar nos anos 1960 e 1970. Na UFRJ, cerca de 150 pessoas compareceram ao ato. Na UERJ, o Salão Nobre da Faculdade de Direito ficou tomado e muita gente sentou no chão mesmo. Na UF, em Niterói, foi lida uma carta redigida por sua Faculdade de Direito. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado Democrático de Direito sempre! Viva a nossa democracia! Depois da divulgação da carta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou em uma rede social que o Congresso Nacional sempre será o guardião da democracia e não aceitará qualquer movimento que signifique retrocesso e autoritarismo. Pacheco disse ainda que a solução para os problemas do país passa necessariamente pela presença do Estado de Direito, pelo respeito às instituições e pelo apoio irrestrito às manifestações pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleitoral. A carta em defesa do Estado Democrático de Direito foi lida hoje também na King's College London, uma das universidades entre as mais respeitadas do mundo. Vamos ao vivo até lá, até Londres, com a correspondente Cecília Malan, que acompanhou esse evento. Cecília, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Trani. Boa tarde a todos. A Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito foi traduzida para o inglês pelo Otávio Ferraz, que é professor de Direito Constitucional aqui em Londres. Otávio leu o manifesto ao mesmo tempo em que acontecia a leitura da USP.
A iniciativa de ler a carta em inglês para o mundo partiu do Instituto de Direito Transnacional, do Observatório da Democracia na América Latina e do Instituto do Brasil, da King's College, uma das universidades mais tradicionais e respeitadas aqui do Reino Unido. Alguns estudantes e professores acompanharam presencialmente, outros virtualmente, inclusive em outras partes do mundo. Eu conversei com o Otávio antes do evento. Vamos ouvir. Acho que a maioria das pessoas, mesmo no Brasil e no mundo inteiro, sabem que a democracia é o único regime possível para se conviver junto, sem violência, tomar decisões coletivas, mas tinha um pouco das pessoas estarem adormecidas, né? E então a vigília é ficar acordado, nós vamos ficar acordados, estamos atentos. Palestrantes dos Estados Unidos, da Noruega e da Argentina também falaram. Todos expressaram preocupação com esses tempos de erosão democrática, não só no Brasil, mas no mundo, e reforçaram que a democracia é um processo em permanente construção, que só consegue ser aperfeiçoada, melhorada, se as pessoas ficarem atentas, acordadas. Tralli. Obrigado, Cecília. Estamos todos atentos. Boa tarde para você, um excelente trabalho aí em Londres.